Lucas, capítulo 10, a parábola tão conhecida de Jesus. A gente vai ler do versículo 25 até o 37, a parábola do bom samaritano. Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas e espancaram-no, e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos de assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Palavra do Senhor. Muitas vezes a gente lê textos como esses, são textos muito conhecidos. Eu creio que vocês todos aqui já ouviram pelo menos uma pregação sobre esse texto. Eu nunca preguei sobre esse texto, mas eu não conto muito. Eu já estou começando meu ministério. Tenho certeza que o pastor já pregou esse texto inúmeras vezes. E é um texto que eu já ouvi pregações inúmeras vezes. E por causa disso, esses textos começam a ficar tão comuns para nós, que nós passamos por eles na nossa leitura, e a gente nem percebe da grandiosidade de um texto desse. Do que ele está falando, dos diamantes que Deus nos dá num texto como esse. Eu, enquanto fazia essa pregação, enquanto escrevia essa pregação, e eu estava compartilhando isso com o Gustavo hoje, né, no caminho para cá. E eu estava escrevendo a minha pregação. E na hora que eu fui escrever, e fui tentar descrever o que eu vi de Cristo nesse texto, eu não consegui escrever. Eu comecei a escrever Jesus, eu tive que parar. Devido à glória dele, eu não conseguia me controlar. E vocês sabem que eu sou muito emotivo, né? Que eu choro fácil. Bem diferente do pastor. Não. Mas eu não conseguia me controlar. Porque esse texto ele nos revela de uma maneira maravilhosa quem é Cristo. E, aliás, toda a Bíblia ela nos revela de uma maneira grandiosa, maravilhosa quem é Cristo, quando nós paramos para observar e olhar para Ele nos textos, na Bíblia. E é um pouquinho disso que eu quero falar com vocês hoje, nesse texto. E aí, a gente começa esse texto, no versículo 25, certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Quem era um perito da lei? Perito da lei, na tradução em inglês, se você pegar em inglês, vai estar lawyer. Ele vai falar advogado. Se fosse uma tradução mais perto do que ele está falando ali no original, é advogado a palavra usada. Mas no sentido aqui que ele está falando é um perito na lei judaica, na Torá. Aí a gente pensa, é um advogado. Não, ele não é um advogado. Ele é um perito na lei, é mais para um professor de teologia do que de qualquer outra coisa.
E naquela época, os professores eles sentavam, os alunos ficavam de pé em volta dele para ouvi-lo. E aí ele se levanta como um sinal de respeito e ele vai até Jesus e ele faz uma pergunta a Jesus. Mas a pergunta que ele vai fazer para Jesus é o quê? Ele vai tentar testar Jesus, colocar Jesus à prova. Eles querem saber quem é Jesus. Quem é esse homem da Galileia sem estudo que vem aqui enfrentar peritos da lei? Então ele quer colocar Jesus. E a pergunta dele, a pergunta que ele faz é: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Só que essa pergunta que ele faz já é um problema. Porque o que você faz para herdar alguma coisa? Nada. Essa pergunta que ele faz já é uma pergunta que, se Jesus quisesse, já podia ter falado: bom, a sua pergunta já tem um problema. O que você faz para herdar uma herança? Nada. Ou você é filho, ou você não é filho. Então você não faz nada para herdar. Mas Jesus, ele quer ensinar uma lição para ele. Ele dá corda para esse religioso. Ele dá corda para esse mestre da lei. E essa pergunta é a pergunta de todo religioso. Todo religioso tem essa pergunta. Qual que é a pergunta? O que eu tenho que fazer para ir para o céu? O que eu tenho que fazer para Deus me favorecer? O que eu tenho que fazer para Deus me abençoar? O que eu tenho que fazer para Deus me dar o que eu quero? Essa é a pergunta do religioso. Essa é a pergunta daquela pessoa que não está interessada em Deus. Ela está interessada em que Deus dê aquilo que ela quer. Eu busco a Deus para que Deus me dê aquilo que eu quero. É a pergunta do religioso. O religioso é aquele que quer merecer salvação. O religioso é aquele que quer: não, existe em mim a força necessária. Eu posso fazer por onde merecer. E Deus tem que me abençoar. E então o que a gente vai ver é Jesus encurralando ele no seu próprio argumento para mostrar para ele quem ele realmente é. E como ele está longe de entender quem Deus é. E aí, a gente começa a entender o porquê do cristianismo ser essa religião que sempre foi uma loucura para o mundo, como o apóstolo Paulo disse, como nós vimos semana passada. O cristianismo é loucura para o mundo. Por que ele é loucura para o mundo? Porque no cristianismo não existe no homem a capacidade de se salvar. Não existe no homem nada que ele possa fazer para ser salvo. Nada. Então, duas coisas no cristianismo tornam ele loucura para qualquer geração que nós pegarmos o cristianismo. Qualquer uma. A primeira coisa é o exclusivismo do cristianismo. Porque todas as outras religiões têm o quê? Tem lá o seu Deus. E o seu Deus é bom, o outro Deus lá é bom. Então a gente pode cantar junto aí, se abraçar e ter esse comunismo. Só que o cristianismo fala o quê? Não. Só tem um caminho que leva ao Pai. Só tem um caminho que leva a Deus. É Cristo. E aí as pessoas olham: não, vocês são arrogantes. Por que só vocês acham que vocês estão certos? Então esse já é um grande problema para nós. Porque eles acham que nós somos exclusivistas, que nós estamos excluindo outras religiões e que todas estão erradas e só a gente está certo. Então, no mundo pluralista igual ao nosso, que nós temos que aceitar as diferenças, se colocar todo mundo no mesmo lugar e aceitar cada um do seu jeito, pregar o cristianismo de verdade é um problema. Você falar que as pessoas estão erradas hoje é um problema. O segundo problema é exatamente esse do começo. Não tem nada que você possa fazer, é graça. Salvação, ela é graça de Deus, pura graça de Deus. Então você junta essas duas coisas e você começa a pregar. Não é de se espantar o porquê as pessoas não entendem, porque elas não aceitam e rejeitam, aliás, o cristianismo. Porque o nosso discurso é um discurso radical. O nosso discurso não é um discurso fácil de se engolir. Por que nós estamos aqui essa noite, nós engolimos isso? Por que nós aceitamos isso? Porque o Espírito Santo de Deus operou em nós e nos deu capacidade de entender. Não é porque nós somos mais inteligentes, não é porque nós merecemos, não existe motivo nenhum em nós. É Ele que graciosamente nos abriu o entendimento. E então o cristianismo fez sentido para você. Essas afirmações sobre o cristianismo fazem sentido para você e você tomou como verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo te revelou essas coisas.
não foram carne nem sangue. Então ele quer ter, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? E aí Jesus vai perguntar para ele, né? Como que você lê a lei? Como que você interpreta a lei? E aí ele vai responder com aquilo que Jesus já tinha dito. Porque se você olhar lá em Mateus 22, Jesus vai dar esse mesmo resumo da lei. Qual que é o resumo da lei? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a ti mesmo. Porque quando ele, na verdade, o que é perguntado para Jesus em Mateus 22 é: Jesus, qual que é o maior mandamento? Aí Jesus responde: o maior mandamento é amar o Senhor. Ame a Deus de todo o seu coração. Todo o seu coração. Esse é o maior de todos os mandamentos. E o outro é semelhante a esse: ame o próximo. Então, toda a lei, ela está resumida em uma palavra: amor. Amor. Toda a lei de Deus, ela está resumida em uma única palavra: amor. Ame a Deus e ame o próximo. E aí ele fala assim: para você merecer ir para o céu, para você poder ir para o céu pelas suas próprias forças, você tem que amar. Amar como? Amar perfeitamente como Deus ama. Porque Deus ama isso, Deus ama assim. Ele ama de uma forma perfeita e completa. Só que o grande problema é que nós não amamos assim. Nós não amamos assim. E aí, é impossível a gente amar a Deus ou amar o próximo se a gente não amar a Deus. É impossível a gente amar as pessoas se a gente não amar em primeiro lugar a Deus. É por isso que a ordem aqui ela é importante. Nós primeiro amamos a Deus. Por quê? Porque até que você entenda que você não consegue amar como você deve amar, e se você acha que você consegue como ele achava, você se torna um arrogante. Mas nós precisamos primeiro entender que nós não podemos amar como Deus nos exige que nós amemos as pessoas. É impossível para nós. Nós precisamos cair em si. Por quê? Porque se nós não amarmos Deus, da onde vem a motivação, a força, a graça e a energia para você amar as pessoas assim? Porque eu não sei se você já entendeu na sua vida que amar as pessoas não é um trabalho fácil. Não é. Não é um trabalho fácil você amar aquela pessoa que não gosta de você, que não concorda com você, que, aliás, que é seu inimigo, aquela pessoa que te ataca, aquela pessoa que te trai, aquela pessoa que faz coisas com você que vão te prejudicar. Eu não sei se você já tentou amar esse tipo de pessoa, mas eu não sei para você, mas para mim é muito difícil. Então, como que nós conseguimos amar? Porque Jesus nos deixou muito claro isso. Nós amamos até quem? Até os nossos inimigos. Nós fomos chamados para amar. Por quê? Porque o nosso Deus ama até os seus inimigos. Então nós só podemos amar e obedecer ao mandamento quando nós temos o Espírito Santo nos dando a graça para amar dessa maneira. Fora de Deus, nenhum de nós é capaz de amar. Nada, nem ninguém. Nós somos seres egoístas. É só a graça de Deus que nos dá a capacidade de amar. Mas aqui, o que me deixa chocado nesse texto é uma coisa. Ele pensava que ele amava assim. Ele pensava que ele amava assim. Porque se você for aqui para o versículo 27, ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Mas, 29, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E essa pergunta dele tem muito significado. Por quê? Porque na cabeça dele, gente,
ele pensa assim, o cálculo que ele faz rapidinho é esse. Bom, amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Jesus disse isso. Então, nisso ele está certo. Amar a Deus é obedecer os mandamentos dele. E aí ele pensa, bom, eu obedeço aos mandamentos dele, então a Deus eu já amo. Estou tranquilo nisso aqui. Agora eu só preciso saber quem que é o meu próximo, para que eu consiga cumprir com isso. Para que eu consiga ir para o céu pelas minhas próprias forças. Lembra que o que ele está querendo aqui é, olha, qual é a maneira que eu posso ir para o céu? Pelas minhas próprias forças. E Jesus, ele faz uma coisa aqui que é totalmente radical. O quê? Ele vai, diferente de todos os outros líderes, de todas as religiões, você pega Buda, Maomé, qualquer outro, eles chegam para você, em todas as outras religiões, aqui está a lei, aqui estão as ordenanças, obedeça a isso e você está tranquilo. Obedeça a isso e então o Deus daquela religião vai te abençoar. Você então pode fazer por merecer. Agora vem Jesus e fala o quê para eles? Você vai e viverá. Quem pode, quem consegue obedecer a esse padrão? Ninguém. E é exatamente isso que Jesus está tentando colocar para esse homem, para esse doutor da lei. Olha, você não consegue. Você não consegue. É ele cair em si e dizer, eu não consigo. Esse padrão que você é, esse o padrão para eu ir para o céu pelas minhas próprias forças, é impossível. Era isso que Jesus queria dele. E aí, então, ele poderia ouvir isso de Jesus. Exatamente, você não consegue, mas eu consigo. Eu sou a sua justiça. Em mim você pode. Em mim você consegue. Então, Jesus basicamente responde a esse homem dizendo que sim, existe um jeito de você ser salvo por obras. Existe um jeito para você ser salvo por obras. E a exigência é essa: vai e obedeça toda a lei. Ame como Deus ama. Alguém aqui se dispõe? E para mim o que é mais chocante nisso é que ele tem a audácia de pensar que ele ama a Deus com todo o seu ser. Nós nunca amamos a Deus como ele deve ser amado. Seres humanos nunca amaram a Deus como ele tem que ser amado. Nunca. Nenhum segundo da sua vida você amou a Deus como ele deve ser amado. Então todos nós aqui, no padrão aqui de obediência à lei, para poder ir para o céu pelos nossos próprios esforços, todos nós, seres humanos, estamos mortos. Todos nós, o único destino de todos nós, baseados apenas no primeiro mandamento, que é amar o Senhor, todos nós, o nosso destino seria inferno. Porque nós nunca amamos a Deus como ele deve ser amado. E ele tem a audácia de pensar que ele ama a Deus. Então o meu problema com Deus está resolvido, agora eu só preciso ver quem é meu próximo. E aí Jesus ele vai começar a tentar explicar isso para ele, quem que é o próximo dele. E Jesus ele é fascinante, porque Jesus ele não vai responder com uma outra teologia. Eles discutiram teologia. Agora Jesus ele vai mostrar de uma maneira muito prática como que isso se relaciona à nossa vida, como que isso se relaciona à vida dele, naquele tempo, naquela hora. E em vez de trazer uma outra definição teológica, Jesus conta uma história para ele. E aí é que ele vai entrar nessa história que ele tem. Qual que é a história que ele vai contar? A história, ou a parábola do bom samaritano. E aí, primeiro que passa pelo homem, a história nos diz que um homem viajante, ele é pego por assaltantes, então eles batem nele, deixam ele quase morto, nu, no meio da estrada, e ele está ali largado. E aí passa um sacerdote, um levita e um samaritano. Esse é o resumo de toda a história. O primeiro sacerdote passando, ele passa
por ele, e a Bíblia nos diz que ele está saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Por que o sacerdote está indo nesse caminho? Por quê? Porque os sacerdotes, eles serviam no templo em Jerusalém. Então, geralmente, eles passavam 2 semanas em serviço em Jerusalém e eles voltavam para casa. Muitos deles moravam em Jericó. Então, Jerusalém é um terreno mais alto, por isso que a Bíblia fala que ele está descendo. Eles estão descendo de Jerusalém para ir para Jericó. No meio desse caminho, o sacerdote encontra esse homem. E a Bíblia não nos dá muito detalhes do que aconteceu. A Bíblia só fala, o sacerdote olhou e foi embora. Mas quando a gente estuda o contexto, a cultura da época, a gente pode ter a noção de algumas coisas que estavam na cabeça desse sacerdote, de quem era esse sacerdote. Os sacerdotes naquela época, eles eram os homens da elite. Eles eram homens ricos, homens que tinham dinheiro. Então, ele não ia andar aproximado os 17 quilômetros ali que eles têm de distância a pé. Provavelmente esse homem, sendo rico, tendo posses, ele não estava a pé. Ele estava em algum tipo de carruagem, alguma coisa que o levasse. Então, ele tinha os meios necessários para carregar aquele homem. Contudo, ele tinha, como judeu, ele pensava em algumas coisas, ele tinha algumas coisas em mente. Quais as coisas em mente que ele tinha? Bom, eu sou um sacerdote, e eu tenho por obrigação, a lei de Moisés obrigava que os judeus cuidassem de outros judeus. Então ele, é meu dever cuidar de outro judeu. Mas esse homem, eu sei quem ele é? O cara está lá quase morto, sem roupa, eu não sei que roupa que ele tinha, eu não sei que sotaque que ele tem, que língua que ele fala, como que eu sei que esse homem é judeu? Então eu já não tenho certeza. Bom, ele está ali quase morto, e se ele estiver morto, eu vou tocar nele e eu estou impuro, cerimonialmente. Eu vou ter que voltar para Jerusalém, para ficar mais uma semana em Jerusalém, para fazer as cerimônias de purificação. E aí eu não posso comer dos sacrifícios, eu não posso participar disso, daquilo. Bom, eu estou com a minha roupa sacerdotal. A minha roupa sacerdotal vai relar sangue, vai ter que ser destruída. Então, aí tem o tempo que eu vou gastar. Não, ele está quase morto, deixa ele aí. E ele resolve então ir embora, mesmo que ele tivesse todos os meios necessários para poder salvar aquele homem. Ele resolve ir embora, porque ele pensa, não vale a pena. Eu tenho muito a perder para poder ajudar esse homem. Muito a perder. E aí, passa o outro, o levita. E o levita, ele estava... O que o levita faz em Israel? Ele trabalha no templo também. Então o levita conhece o sacerdote. E por algum motivo ele ficou para trás e ele também está indo para Jericó. Ele sabe que o sacerdote passou na frente dele. Ele sabe que o sacerdote viu aquele homem no caminho. E aí ele pensa, bom, ele é o sacerdote. Eu sou só, sei lá, um ministro que carrega o sacrifício de um lado para o outro. Que mata o animal, ou que, sei lá, carrega sujeira no templo, eu não sei o que ele fazia, mas eu só sou um mero ministro lá na igreja. Se o pastor da igreja não mexeu com isso aqui, por que eu vou mexer? Se ele não quis, porque imagina agora que o levita passa, e ele chega em Jericó com esse homem aqui, ajudando esse homem. E o sacerdote está lá em Jericó, mas quem mandou você fazer isso? Porque eu passei por ele, eu avaliei a situação e não peguei ele. O que você acha? Você acha que você pensa que você é melhor que eu? Você assumiu alguma coisa que você acha que eu não pensei nisso? Então seria humilhante para o levita, sendo uma escala menor ali do que o sacerdote, poder fazer isso. E ele fala, não, se o sacerdote não mexeu, eu não vou mexer nisso. E ele vai embora. E então... passa, em último lugar, o samaritano. Quem são os samaritanos? Os samaritanos são um povo que judeu odeia. Lembra que Jesus, quando ele está voltando, ele está descendo para Jerusalém, está subindo, aliás, para Jerusalém, ele quer passar numa cidade dos samaritanos, ele pede para os seus discípulos ajeitarem um lugar para eles na cidade, mas eles não o quiseram receber a Jesus. Por quê? Porque ele era judeu. E aí os discípulos falam o que para Jesus? Jesus, você quer que a gente jogue fogo do céu e a gente destrua a cidade?
E aí Jesus olha para eles e... Vocês não sabem que espírito que vocês servem, não. E toca o barco, vamos embora. Então, existe uma relação de ódio com os samaritanos. Judeu e samaritano, eles não se dão. Judeu e samaritano se odeiam. Uma das orações matinais do judeu é: obrigado porque eu não sou samaritano. E que no dia da ressurreição não haja nenhum samaritano lá. Eles não querem nem, aliás, que os caras sejam salvos. Eles odeiam os samaritanos. E quem que é o grande herói dessa história? É o samaritano. E então, Jesus, ele pega esse samaritano e ele coloca na história. Esse samaritano está passando de viagem, provavelmente descendo, indo para o Egito, passando pelo mesmo trajeto, pelo mesmo local. E ele passa e ele olha esse homem caído no chão. Ele olha esse homem caído no chão, e esse homem, ele é movido de compaixão por esse homem. E ele olha, e ele não sabe quem ele é. Mas para ele não importa. Esse homem está ali, mas ele está quase morto. Deixa aí, segue viagem. Não, mas e se eu conseguir salvá-lo? Então ele se aproxima, ele vê, ele cuida dele. E ele gasta tudo que ele tem, todos os seus recursos que ele tem, ele gasta para poder ajudar aquele homem. Todos os seus recursos. Ele gasta o seu óleo, o vinagre, a faixa, coloca ele em cima do seu animal, que é o seu transporte. Ele paga os 2 denários da hospedaria, que, aliás, no original eles são 2 moedas de prata. 2 moedas de prata, aí os comentaristas vão variar entre 2 semanas de aluguel ou 2 meses. Então, é alguma coisa substancial que ele poderia deixar o homem ali sendo cuidado por alguns dias, tranquilamente, até que ele se recuperasse. Então ele gasta o seu tempo, ele investe o seu tempo, ele para o que ele está fazendo. Esse homem provavelmente ele é um comerciante, ele está saindo, ele está viajando a trabalho. Ele para cuidar desse homem, ele leva para a hospedaria, ele cuida dele. Ele para a sua vida. Então ele não tem apenas, ele foi lá e deu um dinheirinho para ele. Não, ele usa todos os seus recursos aplicados nesse homem, para que esse homem pudesse ser recuperado. Um homem que estava quase morto. Ele gasta tudo o que ele tem para que esse homem possa se recuperar e voltar ali a ter vida novamente. E então, entendendo isso, entendendo esse contexto de ódio entre judeus e samaritanos, a gente começa a entender o risco que esse homem está passando. Porque se você estudar também a arqueologia do primeiro século, história do primeiro século, não existia nenhuma hospedaria entre Jerusalém e Jericó. Não existia nenhum lugar que ele poderia... ele parou na primeira hospedaria que ele achou. Não. Ele teve que levar esse homem para a próxima cidade, que era Jericó. O problema disso é, Jericó é uma cidade de judeus. Esse homem está pegando... Agora você coloca isso em perspectiva. Você começa agora, ele já entendeu que aquele homem é um judeu. E você coloca um judeu, todo detonado, todo machucado, inconsciente no seu animal, e chega na cidade de Jericó. Cheia de judeu, que te odeia. Quem que fez isso com o judeu? Aí a gente já começa a ver o problema desse homem. Então, o mais sábio para esse homem fazer é o quê? Joga ele na entrada da cidade e torce para ninguém pegar ele no meio do caminho. Mas não. Ele entra na cidade com esse homem. Ele vai na hospedaria. E se você também estudar um pouquinho do contexto dessa época, esses donos de hospedaria, eles não eram pessoas muito fáceis de lidar. E aí você coloca o agravante de que ele te odeia, porque você é um samaritano. Você vai pagar então depois. Ele poderia, se ele não pagasse, ele poderia tanto vender o samaritano como escravo, ou vender o judeu como escravo, porque tinha uma dívida para ser paga. Tem uma dívida para ser paga. E aí ele leva ele para lá, ele está correndo então o risco de vida, porque agora que ele entrou na cidade, ele entrou dentro da hospedaria, ele tem que pensar o quê? Como que eu saio daqui agora para não ser morto no meio do caminho? Como que eu saio de uma cidade cheia de judeu que sabe que eu estou aqui agora?
Que eu entrei na cidade com um judeu montado no meu burro, no meu cavalo, ou sei lá no que eu estou andando. Como que eu saio daqui agora e não sou morto? Essa é a pergunta que ele tem na cabeça. E essa é a pergunta que essas pessoas ouvindo a parábola de Jesus têm na cabeça. O que vai acontecer com o samaritano? O que acontece com o samaritano? O que acontece com o samaritano? E o texto não deixa, Jesus não explica para a gente. Jesus, ele é mestre em acabar as histórias no meio. Ele é mestre em acabar as histórias. Lembra dos dois filhos, ou do filho pródigo? Quando que acaba a história? No ápice da história. Quando a gente vai ver o que vai acontecer. O que acontece? O que acontece? Qual que é o final dessa história com o samaritano? Ele conseguiu sair dali com vida? Ou eles pegaram eles no meio do caminho e mataram ele? O que acontece com o samaritano? O samaritano morre por causa do ódio dos judeus. Mas ele salvou o cara. Ele salvou o cara. Mas eles odiavam o samaritano. Eles odiavam ele. Rodrigo, de onde você tirou isso? Não está no texto. Não está no texto mesmo. Então, de onde você tirou isso? Porque esse samaritano é Cristo. Jesus, ele está falando dele nessa história. Ele é o samaritano que veio dos céus. Ele é o samaritano que desceu aqui para habitar no meio de um povo que odiava Deus. Lembra que ele fala, me odiaram sem motivo. Jesus nunca deu motivo para ninguém odiá-lo. E mesmo assim eles o odiavam. Me odiaram sem motivo. Ele vem, ele entra na cidade das pessoas que odeiam. E você quer saber o tanto que o ser humano odeia Deus? No dia que Deus se tornou homem, o ser humano matou Deus. Deus sabia muito bem que nós éramos os seus inimigos. Jesus sabia muito bem que nós odiávamos a Ele. Ele não se importou com isso. Ele veio e ele desperdiçou, ele gastou tudo que ele tinha com a sua vida, o seu tempo, toda a sua riqueza, a sua glória, ele deixou para vir aqui, habitar no meio de seres humanos, pecadores. Para quê? Para salvá-los. E ele investiu tudo o que ele tinha para nos salvar. Ele é o bom samaritano. Ele é o nosso bom samaritano. Por causa dele que nós estamos aqui essa noite. Amém. É o sangue dele que nós vamos partilhar aqui essa noite. É o corpo dele que foi partido por nós. É por causa do sacrifício dele. É ele. Esse texto fala de Jesus. Gente, eu já tentei mostrar isso no Antigo Testamento. Todas as páginas desse livro falam dele. Se você não está lendo esse livro e você não conseguiu encontrar Cristo ainda, lê de novo. E de novo, e de novo, até você encontrá-lo. Porque é ele é o centro de tudo isso aqui. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós estamos aqui. Então, respondendo à audácia do mestre da lei, é isso. Você tem essa audácia de você achar que você ama a Deus? Você ama a Deus? O que os mestres da lei vão fazer com Jesus? O que os fariseus vão fazer com Jesus? Você odeia Deus, porque no dia que Deus se tornou homem, você matou Deus. E ele achava que ele amava a Deus. Mas Jesus, como o samaritano da história, ele não se importa de pagar o preço que ele tinha que pagar. E ele sabia, o samaritano sabia que ele estava correndo risco de vida de ir para uma cidade como a Jericó. Ele sabia disso? Sabia muito bem disso. Mas o samaritano, ele tem uma coisa, ele não se importa com a sua própria vida, desde que ele possa salvar aquele homem. Jesus, ele sabia que ele ia morrer aqui. Mas ele não dá valor à sua própria vida por amor a você.
Porque Ele te amou. Ele te amou. E é isso que a gente vai partilhar essa noite aqui. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Porque a Tua palavra é santa e boa. E a Tua palavra nos dá esperança, renova a nossa vida, nos dá, Pai, nos dá uma esperança renovada toda vez que nós lemos e que nós vemos Cristo nesse texto, Senhor. Oh, Jesus, obrigado pelo Teu sangue, partido por nós naquela cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor nos carregou. Porque o Senhor gastou tudo que o Senhor tinha na nossa vida. Porque o Senhor não se importou em vir e morrer por nós, para que nós tivéssemos vida. Nós te louvamos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. É no Teu nome que nós oramos. Amém.